Você pediu e o MGTV fala sobre o assunto. As opções da semana foram ciúme, medo ou rancor. O tema escolhido pelo público para ser debatido aqui no MGTV foi rancor. Então a gente conversa agora com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, afinal de contas, o que é rancor? O rancor é um sentimento que muitas vezes a pessoa tem sem querer. Na verdade, é a incapacidade, a dificuldade de superar alguma situação, algum fato que foi desagradável e, normalmente, esse fato, então, está associado a uma pessoa que provocou isso. Então, nós podemos resumir dizendo que o rancor é uma dificuldade de digerir situações que a vida colocou para a gente. É aquele eterno ressentimento, a gente vai se amargurando com aquele fato? Cabe diferenciar porque o sentimento de mal-estar, da raiva, que é momentâneo, tem uma característica, mas o rancor, a mágoa, o ressentimento tem outra, porque ele dura um tempo muito longo e muitas vezes o fator, o motivo que provocou o início do rancor não é um motivo tão significativo assim, às vezes é uma bobagem, uma coisa pequena, mas a pessoa que tem tendência ao rancor, ela pode transformar uma coisa simples numa coisa completamente complicada e duradoura. E como é que a gente percebe que é rancor aquilo? Isabela, como é que vai perceber? Quer dizer, a pessoa que tem a tendência ao rancor, ela tem, óbvio, que várias tendências, de ser rancorosa. Então, o que acontece para diagnosticar isso, para a própria pessoa identificar, é quando passou o fato, quando aquilo já está no passado e ainda está vivo na nossa memória, como se tivesse acontecido há pouco tempo. Quando você acaba de lembrar daquilo, quer dizer, uma coisa que está lá no seu passado, e ela volta viva como se tivesse acontecido há poucos minutos atrás. O que a pessoa sente, o rancoroso? O que ela sente quando relembra aquela situação? Passa com o tempo? O que ela sente? Não, a sua tendência do rancor verdadeiro é não passar com o tempo, justamente essa dificuldade em superar. E o que a pessoa vai sentir, basicamente, é um incômodo com a situação, um desejo de revide, de vingança, assim, aquela pessoa que me prejudicou no trabalho, aquela namorada que não me respeitou, então vem acompanhado de um mau sentimento, de um sentimento aí sim colérico, com uma vontade realmente, uma raiva, uma vontade de descontar aquilo que foi recebido. E há problema, assim, físico até? A pessoa sente alguma coisa quando fica rancorosa? Claro, Isabela, o que acontece é que o rancoroso, ele naquele momento que ele lembra da situação, ele descarrega no sangue as chamadas catecolaminas, que são substâncias, então, a gente chama de substâncias de estresse, Então, imediatamente, o coração dele pode disparar, ele pode ter um aumento da pressão arterial, então pode acontecer realmente de fisicamente esse sentimento de rancor se transformar num problema para a pessoa que está sentindo. É fígado, vesícula? É fígado, vesícula e coração, Coração. Porque o fígado e a vesícula que são os responsáveis pela digestão dos alimentos, da comida, mas também pela digestão dos fatos da nossa vida. E o coração porque a gente entende que é a partir do coração que nós vamos construir a vacina contra a questão do rancor, que é o perdão, essa capacidade de compreensão. Quer dizer, na vesícula a pessoa pode ter até pedras. Sim, é uma coisa importante de falar com o telespectador, que o rancor ele pode trazer determinadas tendências a doenças, como pedra na vesícula, intestino preso, enxaqueca e os próprios tumores. Vários casos de câncer, a gente vai ver a pessoa passou por uma situação que ela não conseguiu digerir e aí forma-se o tumor como se fosse, então, a incapacidade de colocar aquilo para fora. Então, como que a gente vai se livrar desse rancor? Essa parte é a parte fundamental, A gente sabe que a pessoa ter consciência de que é rancorosa é fundamental, ela precisa realmente, assim, gente, eu tenho essa tendência, e uma atitude de combate veio feito, a gente falou, de duas instâncias, do perdão e da compreensão. Entender que muitas vezes o que o outro fez não foi por ele querer te prejudicar, mas foi por uma incapacidade dele de fazer melhor, Então a gente entende que a terapia ajuda, mas muitas vezes, quando o quadro é um quadro sério, que a pessoa lutando não consegue vencer, a gente recomenda então alguns medicamentos, e um exemplo até interessante, Arthur, é a questão, o sal marinho, ele transformado em remédio pela homeopatia, ele trabalha muito bem, Isabela, essa questão do apego, que na verdade a gente pode entender até que o rancor e a mágoa são um apego a uma coisa ruim, ao invés de você ter uma lembrança que te prende ao passado bom, te prende a um passado ruim. Quer dizer, no caso do salmarinho, a homeopatia, recomenda são doses de acordo com a pessoa, de acordo com o grau de rancor. Não é a pessoa comer uma comida salgada, porque isso daí vai dar pressão alta, Mas assim, ele transformado homeopaticamente enquanto remédio ajuda a pessoa. Mas óbvio, Isabela, que tem que haver essa vontade de mudar. E, lamentavelmente, muitas pessoas rancorosas, entre aspas, gostam de ser assim. Então, se veem como vítima, é sempre o outro quem prejudicou. Então, é uma forma também, a gente poderia dizer, de pouco desenvolvimento naquele raciocínio que a gente fala de pouco desenvolvimento espiritual. Quer dizer, a pessoa tem que ficar como a gente falava há pouco, em vigília permanente com ela mesma, doutora Aloysio?
atento ao ser humano, atento a ela por dentro, perceber o que está acontecendo? É porque todos nós, né, o telespectador sabe isso, todos nós temos nossos defeitos e propensões, todos nós temos uma tendência desviante, vamos dizer assim. Então, essa vigília constante que você falou, né, Arthur, é você estar se auto-observando e como um carro, quando está desalinhado e vai sair da pista, você pelo volante você traz ele de novo. Então nós somos, vamos dizer assim, em eterna construção, quer dizer, todos nós precisamos de estar atentos e obviamente, né, esforçando para poder estar no melhor equilíbrio possível, sabendo que isso não é fácil, mas que é possível a gente estar mais perto do ideal. Tem a cura então, né? A pessoa tem a cura olhando para dentro também, né? Tem cura. Tem. Mesmo que a pessoa tenha tendência a sentir mágoa e ressentimento a vida inteira, pela atitude dela e muitas vezes pela ajuda de tratamento, de terapia e de medicamentos, ela pode então diminuir aquela dificuldade para superar o fato. Porque o rancoroso, ele mesmo querendo não ser rancoroso, ele sente aquilo de uma maneira muito forte. É uma síndrome, como o senhor nos ensinava. A gente pode chamar de uma síndrome. É um sintoma homeopático, é uma característica que não chega a ser uma doença, mas em geral a pessoa rancorosa ela tem uma tendência a ser mais dura, mais rígida e ter menos jogo de cintura. Ok, então, doutora Luiz, muito obrigado por mais essa participação aqui com a gente. Obrigado, senhor. A MGTV perguntou durante a semana que assunto você queria conhecer melhor, preguiça, inveja ou fofoca. O tema escolhido foi inveja. Para alguns especialistas, uma tendência comum, natural do ser humano, aquela vontade de ter o que é do outro. A senhora já teve inveja de alguém? Não. Olha, me pegaram de surpresa, mas devo ter tido, né? Mas agora faz tempo que eu não sinto isso. Já tive muita. Muito velho. Ciúmes, das pessoas terem alguma coisa e eu não ter. Não poder ter bens materiais. Uma inveja positiva, sim, com certeza. De uma colega ter prosperado profissionalmente, inveja de um torcedor mais feliz do que eu. Mas será que é possível se proteger da inveja? Até que ponto esse sentimento pode ser normal? Como você já sabe, todas as sextas-feiras a nossa conversa é com o psiquiatra e